Não estou achando, vem nos cultos de terça-feira. Vem para a escola bíblica, fica mais fácil. Aí fica bravo quando eu pego no pé, o pastor diz, vem aprender nada. O meu povo sofre porque ele faltou o quê? É destruído por falta de conhecimento. Jesus diz lá, examinai, pois, as Escrituras. Ele diz, ó, e conhecereis a verdade vos libertará. Lá em Mateus 22, 29, ele diz assim, ó, errais ou erreis, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ainda há quem pregue que não precisa ter culto de ensino na igreja. Essa voz é diabólica. Tudo que vem contra o que Jesus determinou é anticristo, irmão. Só você, né? Erreis não conhecendo as Escrituras, nem o poder de quem? Deus. Porque antes de descobrir ou vivenciar o poder, é necessário ver de que fonte vem esse poder. E só através das Escrituras nós vamos poder nos relacionar com Deus, descobrindo assim a sua vontade para com as nossas vidas. Daniel capítulo 1, versos 5 e 6. Quem achou, diga amém. Amém. O Espírito Santo continua na direção. Fala não o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, segundo a tua vontade, usando esse simples vaso de barro, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém. Capítulo 1, versículo 5. E o rei lhes determinou a ração de cada da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, pois de Belsazar, a Ananias, de Sadraque, de Israel, de Mesaque, Azarias, de Abednego. Daniel assentou o seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus, ou seja, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E você dá glória ao Todo-Poderoso. Amém? Estamos diante de uma passagem que é bem conhecida dos amantes da Bíblia Sagrada. Livro do profeta Daniel. É aquele que vai se tornar primeiro-ministro entre os governos babilônico, medo, persa. Interessante que nesse primeiro capítulo aqui, primeiro capítulo, através da biografia desses que estão inseridos nesse contexto bíblico, tanto como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, se a gente parar para analisar o comportamento de ambos, a situação em que eles estavam inseridos, o momento em que eles estavam inseridos e vivenciando, e através do seu comportamento, de como eles se comportaram diante da situação enfrentada por eles, nós vamos extrair do texto lições preciosíssimas para o nosso crescimento espiritual. Você pode ter certeza. Capítulo 1 do profeta Daniel tem muito a nos instruir. O texto enfático em nos revelar que no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então perceba que Deus, ele entrega a nação de Judá, as 2 tribos que fazem parte da dinastia Davi, as 2 tribos que dentre essas 2 tribos foram 20 reis que Deus levanta, que dão continuidade ao governo de Davi. Deus escolheu Davi para que através de sua descendência estabelecesse o seu reino eterno, referindo-se a Cristo que virá da descendência e da linhagem de Davi. Foram 20 governos que assumiram o trono,
dentre estes reis, alguns se destacam, como o rei Ezequias, como o rei Josafá, Uzias, por um determinado tempo, né? Homens que no seu coração pré-determinado a sua fidelidade para com Deus Todo-Poderoso. E o segredo de uma vida bem-sucedida é justamente nós temos a consciência que, para que sejamos bem-sucedidos, é atentarmos para aquilo que Deus propõe e aplicarmos o nosso coração a viver aquilo que Deus determina. O resultado será excelente para a glória do Deus Todo-Poderoso. Só que aqui no livro do profeta Daniel narra-se uma história triste, porque essa dinastia, nós vamos descobrir também que após a morte de Salomão, seu filho Roboão, ele assume as 12 tribos, mas por não ter um relacionamento íntimo com Deus e não prestar atenção nos conselhos certos, seguindo conselhos errados, ele vai dobrar os impostos, vai haver ali uma divisão da linhagem de Davi, 2 tribos, ou seja, 10 tribos vão se tornar as 10 tribos do norte, Israel é dividido, e aí o negócio complica. As 10 tribos, ou seja, dos 10 filhos de Jacó, sob o governo de Jeroboão, já começa desde o princípio ruim. A Bíblia diz que ele vai levantar altares em Samaria, em Siquém, a fim de que o povo pudesse ali prestar culto a ídolos, para que eles não viessem a ir até Jerusalém e adorassem em Jerusalém. Ele ergue altares, já começa o negócio tudo errado, fora da direção de Deus. Serão 19 reis do governo das 10 tribos, que todos eles, sequer um, vai temer ao Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Deus vai entregá-los sob a responsabilidade dos assírios para dizimar as 10 tribos. E isso vai acontecer, porque antes que eles estivessem na terra prometida, Deus havia dito a eles, em Deuteronômio capítulo de número 28, versículo 1 ao 14, está escrito ali acerca da condição que Deus havia determinado àqueles que tomariam posse da terra prometida, que se eles se atentassem atentamente para a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado em guardar, Deus se responsabilizou de fazê-los maiores do que as demais nações, exaltá-lo dentre as demais nações, e que não era necessário correr atrás de bênção, pelo contrário, eles andariam e as bênçãos correriam atrás deles. Deus promete que se atentamente ouvisse a lei e colocasse no coração, ou seja, o desejo de aplicar o que eles haviam aprendido na terra que Deus os colocaria, eles serão benditos no campo e também benditos na cidade, na entrada, na saída, o fruto do ventre, as obras de suas mãos. E quando os inimigos se levantassem, por um caminho viriam, mas por 7 teriam que fugir de diante dos olhos dos filhos de Israel, do Deus Todo-Poderoso, aqueles que Deus havia escolhido como propriedade peculiar, sua propriedade exclusiva. Deus determinou que assim seria se eles obedecessem à voz de Deus. Mas do capítulo, verso 14 em diante, tem uma lista de controvérsias, ou seja, a responsabilidade é: obedece, as bênçãos virão sobre vós. Porém, se desobedecerem, se vocês aplicarem os vossos corações e se contaminarem com os deuses desses outros povos, vocês vão sofrer as consequências. Ao invés de bênção, colherão maldição. E Deus colocou a responsabilidade sobre o seu povo. E nesta noite, vão colher o que Deus disse, pois o que o homem semeia é o resultado da sua colheita. Isso está em Gálatas, no capítulo 6, versículo de número 7, onde Paulo diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Se semear no Espírito, há de colher o quê? A vida eterna. Porém, se na carne, vai colher a corrupção. E a Bíblia diz que eles são dizimados pelo império assírio. E Deus vai levantar o profeta Jeremias, a fim de lhes trazer a memória, ou seja, para a tribo de Judá agora, para que eles pudessem olhar para o final das 10 tribos por não terem obedecido à voz de Deus. Deus levanta o profeta em toda e qualquer situação, na trajetória da vida dos escolhidos de Deus. Antes que você caia em qualquer situação, antes disso, Deus levanta um profeta para te avisar.
Deus sempre levanta alguém para te trazer um conselho do céu. Deus sempre vai usar alguém, por isso você deve estar atento e ligado para aquilo que Deus fala num culto como esse, para depois dizer: Deus não me avisou, para depois não dizer: Deus não está nem aí comigo, para depois não dizer: Deus não se importa. Deus se importa, tanto é que se importa que antes que aconteça, Ele te avisa a fim de você se arrepender, avisa a fim de você de não cair no erro, avisa a fim de que você pense duas vezes antes de tomar qualquer que seja a atitude. E quando tomar atitude, tome atitude segundo a vontade de Deus, porque no momento em que você toma a atitude segundo a vontade de Deus, o resultado é excelente, o resultado é positivo, o resultado é glória, é glória, é glória, é glória. Deus usa algumas situações para nos instruir, para nos ensinar, para nos chamar a atenção quando a gente está se desviando do foco. Mas a nação de Judá não dá ouvido à profecia. Eles trilham os mesmos caminhos das 10 tribos, se deixam ser influenciados pelos povos pagãos, deixam de adorar a Deus, se curvam diante dos baalins da época. E Deus vai levantar a Babilônia a fim de corrigir os seus escolhidos. Paulo diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são escolhidos segundo o seu decreto. Todas as coisas contribuem. Deus vai levantar uma nação gentílica que está em ascensão nesta época. A Síria já era. Os babilônicos estão sendo levantados. Por quem? Pelo próprio Deus, sob o governo, ou seja, do terrível Nabucodonosor. Deus vai agir, Deus vai interagir entre meio ao seu povo. Deus levanta o profeta Jeremias, que traz uma mensagem a fim de que o povo pudesse se reconciliar com Deus, mas eles não dão ouvido. Jeremias explica o propósito, o projeto de Deus, eles não creem, não dão ouvido. Aí Deus vai tomar a boca do profeta também, vai deixar claro para eles que eles seriam entregues na mão de uma grande potência mundial que estava em ascensão. Eles descreem dessa profecia, se levantam outros profetas para profetizar, para tentar confundir aquilo que o profeta de Deus já estava profetizando de acordo com a vontade de Deus. É um tempo que a gente vive hoje. Hoje o certo se tornou errado, e o que é errado o povo está chamando que é certo. Mas os profetas escolhidos por Deus continuam com a boca cheia da palavra de Deus, com a unção vertendo do trono da graça de Deus, comprometidos com a verdade do Evangelho, que não se ligue diante da oposição, mas prega o que Deus mandou pregar, mas que fala o que Deus mandou falar, e se for para corrigir, corrige, porque o compromisso do profeta de Deus é com Deus, é com Deus, é com Deus. Alguns profetas se levantam para contradizer assim: Deus é contigo, Deus é contigo. E Deus usando Jeremias: não é, vocês estão fora da direção, não dão crédito. Deus toma a boca do profeta e diz: vai ficar num cativeiro, período de 70 anos, e ninguém está nem aí. Só que nós pregamos ontem a respeito de que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se havendo dito Deus assim, é desconcretizar, não tem jeito. Então é uma profecia, a gente só costuma receber o que é bom, né? Mas se esquece das condições que Deus nos impõe, esquece das consequências também de nós não assumirmos um compromisso com a determinação divina. Deus usa o profeta Jeremias, eles estão tão envolvidos com o pecado que eles não estão nem aí com o conselho de Deus. Passados os anos, agora a Bíblia diz que Nabucodonosor virá com força. Aquela potência que está em ascensão vai invadir, sitiar Jerusalém. Por 3 vezes ele investe pesado. Na terceira vez ele conquista toda a cidade fortificada. Ele bota fogo no templo, ele bota fogo no palácio do rei, ele dizima, ou seja, destrói, ele fenda, ou seja, bota fogo nos muros, mata um monte de gente. E segundo diz lá no livro, do segundo livro dos Reis, no capítulo 2, você vai descobrir que ele faz uma seletiva, aonde ele vai levar cativo para a Babilônia alguns que tinham algumas qualificações determinadas, como serraleiros,
carpinteiros, pessoas que tinham uma boa apresentação. E na primeira leva ele vai levar 10.000 judeus de Judá para ser cativo nas terras de Babilônia. Aí que você vai entender o contexto agora do livro de Daniel, que está inserido neste contexto. O povo está saindo de Jerusalém, o povo está sendo levado cativo para as terras de Babilônia. Quando olham para trás, eles se lembram, uma vaga lembrança da glória do templo de Salomão, de quando Deus era com eles, de quando Deus manifestava a sua glória no templo, de quando Deus fazia com que aquela nação escolhida por ele triunfava diante das demais nações. E agora o que lhes resta é um pesar profundo no coração, uma tristeza, uma angústia, porque estão sendo levados cativos para uma terra estranha, para uma terra ao qual os ídolos ali não são o Deus de Israel. Pelo contrário, aquele povo babilônico, os caldeus, adoram vários deuses, se curvam diante de alguns deuses que na realidade não são Deus, porque Deus é o único que vive e reina para todo sempre, o Criador dos céus e da terra. Mas há um sentimento de tristeza e de angústia, algo que permeia a mente, o coração daqueles 10.000 homens que estão sendo levados da terra distante. Eles vão, dentre desses 10.000 que foram escolhidos para irem para a Babilônia na primeira leva, está justamente um jovem chamado Daniel. Mas antes que Daniel seja levado para a Babilônia, ele ainda pegou um tempo das profecias, ainda sendo jovem, ele recebeu algumas instruções através das profecias dadas pelo profeta Jeremias. É por isso que nós vamos ver uma reação, é por isso que nós vamos ver algumas atitudes e práticas na vida deste jovem, em meio a uma terra estranha, que não o deixam se corromper. Por quê? Porque todo jovem, todo homem, toda mulher que é instruído através da palavra de Deus, independente do lugar, do ambiente, das circunstâncias, ele não se vende, ele não se contamina, ele tem consciência e está fundamentado naquilo que ele aprendeu. Pode se levantar quem for, mas ele não nega a sua fé. Pode se levantar quem for e ordenar quem for, a sua vontade vai ser fazer e viver a vontade de Deus. O seu desejo estará em fazer e cumprir com aquilo que Deus determinou. É por isso que Daniel vai ser um diferencial na terra babilônica. E o texto é claro que Nabucodonosor não perdoa, toma como exemplo o rei e leva a Sedequias, fura os seus olhos, mata os seus filhos degolados diante dos seus olhos, faz uma carnificina, e eles estão levando agora cativos os melhores, os mais belos, porque no coração do rei, no coração de Nabucodonosor, eu vou treiná-los, eu vou adestrá-los, a fim de que ao terceiro ano, após 3 anos, 36 meses, eles venham me servir, eles venham compactuar, compartilhar daquilo que eu compartilho, daquilo que eu gosto. E segundo o que diz as Escrituras, chegando na terra de Babilônia, ele vai determinar, através de uma das suas lideranças, por nome Aspenaz, que é o responsável pela ração, pela alimentação daqueles jovens que foram trazidos da terra de Judá. E segundo o que está escrito aqui, Nabucodonosor vai determinar: eu quero que eles comam o que eu como, eu quero que eles bebam o que eu bebo, eu quero que eles se adequem com aquilo que eu vivo. E assim diz o texto, que foi uma determinação. Se foram 10.000 levados e só se destacam-se 4, é porque os demais se curvaram, é porque os demais, ao verem a glória da Babilônia, a nova oportunidade, porque eles estão cativos, a cidade de Jerusalém já não existe mais, a glória foi embora. Então já numa cidade que é na época a 7ª maravilha do mundo, aquele glamour, eles veem uma nova oportunidade. Estamos longe da cidade de Deus, Deus não está nem aí, Deus não está nem aí, nos entregou nas mãos dos inimigos, nada mais além do que nos curvar e servirmos ao glamour de Babilônia, para desfrutarmos daquilo que Babilônia pode nos oferecer. Mas a Bíblia diz que o rei determina a ação diária. Muitos vão se alimentar, muitos vão se contaminar, muitos vão se vender, muitos vão se esquecer da profecia, muitos nem sequer vão fazer caso do nome do Senhor. Mas dentre essa legião de muitos que se curvam, a Bíblia destaca-se
Quatro que vão ser um diferencial naquela época. E nesta noite, não sei se você está entendendo, nós estamos vivendo uma mesma época no dia atual. Satanás, que representa Nabucodonosor, está oferecendo manjares, está oferecendo vinho, está oferecendo comida estragada para o povo. E tem muita gente da igreja que está preferindo se embriagar com vinho que a contenta, comer comida requentada, comer comida que não presta, se embriagar com o que não presta. Mas um povo escolhido, um povo chamado, comprometido com a palavra, que tem testemunho pessoal, que tem vida com Deus, não se vende, não se curva, não se contamina, custe o que custar, ele faz valer a fé que ele tem em Deus. Deixa eu ver se tem alguém aqui que não vai se contaminar. Estamos vivendo uma época de uma geração corrompida. Por qualquer oferta, abandona a fé em Deus, abandona sua confiança em Deus. Estamos vivendo uma época em que as portas estão largas, as pessoas fazem o que querem. Quando a gente chama para o compromisso e pregamos a palavra, as pessoas torcem o nariz, não fazem caso daquilo que a palavra está dizendo. Nós estamos vivendo uma época como a época de Daniel, mas louvado seja Deus, que em todas as épocas, assim como muitos se curvaram, assim como muitos se renderam, ainda existe uma minoria. Eu creio que aqui tem uns 3 pelo menos, ainda existe uma, eu creio que tem uns 2 pelo menos aqui, que não se contamina, que se mantém. Pode cair a casa, mas o seu compromisso é com Deus, seu compromisso é com a lei do Senhor, seu compromisso é honrar e obedecer o Deus que diz que adora. Se eu estou pegando o povo certo, levanta. Determina a ação, mas quem determina na vida de um escolhido foi quem escolheu. O governo terreno quer determinar, mas quem determina toda a direção na vida do escolhido é o governo eterno, é o que está acima, assentado no trono e que comanda todo o governo. Daniel entende isso. Essa proposta do rei, a Bíblia diz que ele vai propor no coração não se contaminar. Ou seja, olha só, ele tinha todas as possibilidades. Deus não desceu com uma cordinha e disse: Daniel, não faz isso. Daniel, Deus vai provar a fé daquele jovem. Ele vai dar uma lição de fé. E que essa fé seja sentida no teu coração aqui nessa noite. A proposta aos olhos é boa, para a carne faz bem, mas afasta da presença de Deus. Romanos 12, Paulo diz, no versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. A vontade de Nabucodonosor é: se contamina com aquilo que eu como, com aquilo que eu bebo. A ordem, a vontade de Deus é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3: a vossa santificação, que vos abstenhais de toda forma de prostituição. Se tem compromisso com Deus, não se vende. Se tem compromisso com Deus, não adultera. Se tem compromisso com Deus, tem prazer na palavra. Se tem compromisso com Deus, não vai se curvar diante das propostas. Levanta a tua mão e dá glória, porque nem meio a essa geração corrompida, Deus escolheu você, Deus escolheu você, Deus escolheu a mim e a você para ser o diferente. Daniel não está sozinho. A Bíblia destaca que Daniel está na companhia de Azarias, Misael, ou Ananias, Misael e Azarias. E vão trocar os nomes desses 4 jovens lá na terra dos caldeus, porque o nome traz a identidade do sujeito. O nome diz respeito à personalidade, à identidade do sujeito. Então eles estão em terras estranhas. Eles já dão um Deus com o nome Nebo, uns nomes horríveis lá. Então eles vão trocar os nomes. Só que na realidade, quando você lê o texto bíblico, Sadraque, Mesaque e Abednego, esse é o nome caldeu dado por Satanás. O nome
Os 4 é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por quê? Estes nomes revelam a natureza de onde eles são e do Deus que eles servem. O contexto é para se vender, para se entregar. A oferta é boa, mas quem tem compromisso com Deus e conhece Deus não se vende. A chantagem é boa, estou longe da minha terra, ninguém está me vendo mesmo, ninguém vai saber de nada. Só que se esquece que você pode fugir de quem quer que seja, mas dos olhos de Deus você não se escapa. Deus contempla todas as coisas em todos os lugares ao mesmo tempo. Então querem tirar a identidade daqueles jovens. E para entender isso, ele tem que descobrir um pouquinho a respeito do que significa cada um dos nomes. O nome Daniel nada mais é do que Deus é o meu juiz. Deus é o meu? Uma coisa que você tem que entender, ainda que você esteja pressionado por Nabucodonosor, o diabo está te levando a pensar que a sua causa não tem jeito. Deus é o seu juiz. Deus é quem julga as suas causas. É Ele quem determina o que há de ser e o que não há de ser na sua vida. Tudo procede de Deus. Ainda que o homem determine aqui na terra o que vai prevalecer, o que Deus determinou nos céus da tua vida, porque Deus é o nosso juiz. Como o juiz, lembra-se daquela história que Jesus contou da viúva? Uma mulher de uma certa cidade que persistia em clamar por socorro para o juiz de uma cidade que não fazia caso do seu clamor. Só que tanto ela perseverar, aquele juiz julgou a causa. Aí Jesus disse: viu, se esse cara que não teme a Deus, esse cidadão que não tem temor a homens, muito menos a Deus, de acordo com a persistência dessa mulher, julgou a sua causa, quanto mais o vosso. Será que ele há de fazer justiça para os seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite? Todavia ele diz que em breve ele faz justiça. Alguém pode não estar te vendo as orações que você faz nas caladas da noite, na madrugada ou à tarde, mas Deus está te respondendo aqui, e Deus vai te justificar diante daqueles que estão te condenando. Deus vai te justificar diante daqueles que não acreditam em você. Deus vai se encarregar, se encarrega de mostrar a verdade, de trazer à tona aquilo que realmente você é na presença dele. Então aquieta-te, deixa Deus trabalhar, porque é Deus que está no controle. Ele é o teu juiz, Ele é o meu juiz, Ele é o nosso juiz, e Ele vai julgar a nós. Aí você diga: mas o juiz da terra deixou lá embaixo. Só que eu vejo o juiz dos céus movendo as mãos do juiz da terra. O processo que estava lá escondido, vindo. Processo que estava lá embaixo, escondido. Processo que a gente tem que conseguir. Mas já faz tempo. Acabou. Deus dizendo: eu estou trazendo diante do juiz. Eu vou julgar. E eu estou decretando a vitória. Eu estou decretando a vitória. Eu estou decretando a vitória. Porque Ele é o juiz dos juízes. Deus é quem julga as nossas causas. Deus é quem julga as causas dos seus escolhidos. E a Ele clama o titi. Maria, só não perca a sua fé. Só não perca a sua esperança. É Deus quem nos justifica. É Deus quem julga as nossas causas. A última palavra é de Deus. O homem bateu o martelo na terra, mas é Deus quem bate o martelo. E Deus vai mudar a sentença. O juiz deu causa perdida, e o meu Deus está testificando que a causa é ganha. Que a causa é ganha. Que a causa é ganha. Levanta a mão. Ananias significa Deus é gracioso. Jeová é gracioso. Gracioso significa que é um Deus de graça. Graça é favor e merecido. Se Deus resolveu escolher a mim, a você nos agraciou com algo, eu quero ver quem vai revogar.
Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Não adianta você ser belo, ter condições financeiras. Não adianta você se achar uma coisa, graça. Graça não se explica, é favor. E favor se vive. Então Deus achou graça em você. Vai acontecer para a glória do nome de Jesus, porque ninguém merece. Mas Deus escolheu você. Deus escolheu. E é em você que Ele vai ser glorificado. Quando você olhar isso, pode não concordar. O que Deus determinou é comigo. É graça. Favor? Morrer que vale a pena você. Outra hora ele prega. Glória a Deus, aleluia. Misael. Aleluia. Glória a Deus. Misael. O Senhor me ajuda a adorar. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Pai. O Senhor é o quê? Me ajuda? Quando é que a gente precisa de ajuda? Quando você tentou demais. Quando você está cansado de tentar. Aleluia. Glória a Deus. Não reagir diante da nossa tentativa. Ele está tentando, está dando tudo errado. Não vai, estão perdendo o outro, estão perdendo as forças, estão perdendo o vigor. E quando a gente acha que, de repente, quando tem alguém que eu posso contar. Lembra que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias. Até a consumação do sexo. Você não pode contar com o marido, conta com Deus. Você não pode contar com os pais, conta com Deus. Você não pode contar com a esposa, conta com Deus. Você não pode contar com os filhos, conta com Deus. Você não pode contar com o homem na terra, conta com Deus do céu. Que Ele vai te ajudar, que Ele vai te ajudar, que Ele vai. Aos olhos de muitos, você é um caso perdido, mas aos olhos de Deus não. Eu vejo a mão de Deus estendida. Ele te ajuda. Receba ajuda. Receba. Para terminar, Azarias, quem é como o Senhor? Ou seja, com quem eu vou comparar o tamanho do meu Deus? Salmo 113. Quem é como o Senhor nosso Deus? Que se inclina. Isaías escreve na descrição do poder, da autoridade, da grandeza desse Deus, que ele é incomparável. Se ele chamar a estrela, ela obedece por nome, ele chama cada uma. As massas, as nações, um baldinho, como se fosse um baldinho de areia, de água. A terra escapou dos seus pés. E aí você tão preocupado com esse pequeno problema. Você perdendo noite de sono por causa do probleminha desse tamanho. Olha para o tamanho do teu Deus. Olha para a grandeza do teu Deus. Olha para o poder que há no teu Deus. Levanta a tua mão. Que não está conseguindo dormir a dia. Quem é? Como? O Senhor nosso. A quem compara não é a Ele. Que se inclina para ver. Quando o salmista está na descrição de que ele se inclina, significa que acima dele não existe nada. Ele é altíssimo. Ou seja, Deus é soberano. Ele está acima de tudo. Ele está acima de tudo. Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele faz e ninguém implica. Ele determina o que vem que rebota. E nesta noite Deus está determinando a vitória para alguém. Levanta a mão da glória. Deus determina um novo tempo. Chega um novo tempo. Qual tempo é esse?
Deus, de viver as concretizações de sonhos antigos. Quem é como o Senhor? É esse Deus que a gente serve. Tranquilize-se, fique em paz, até que Deus me deu e chega. Não sou hipócrita para dentro que Deus determinou. Eu creio que você viu. Deus é o teu juízo. Deus é graça. Mas às vezes os seus pecados, o diabo recebeu, você pecou, errou, não clame por ele que ele não vai te ouvir. Mas você responde ao diabo, é graça. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu clamo pelo sangue, eu sou purificado, Jesus me ouve. Quando o diabo diz assim, ninguém mais quer te ajudar, o problema é de quem não quer, porque eu tenho um Deus que me ajuda. Eu tenho um Deus que socorre bem presente na angústia. Eu tenho um Deus que é o meu sustento. Quando a situação disser para você, se rende, se vende, assina o contrato, come o que o rei está impondo, bebe o que o inferno está oferecendo. Mas a imposição é forte, a situação é complicada, a situação é adversa, a luta é tão grande. Quem é? A quem se compara? Quem é semelhante ao Deus que eu adoro? Se você está entendendo, aplauda o nome dele e glorifica. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso, é o seu Deus. Não se venda, não se compra. Tudo que é preciso Deus é. Tudo isso define. Eu sou o que sou. O que você precisar que eu seja, eu serei. A situação onde for, mas não me interessa. Eu vou continuar sendo Israel. Porque eu honro os que me honram. Eu honro os que me honram. Daniel e seus amigos vão provar que aqueles que honram a Deus, por ele é honrado em qualquer circunstância, por ele é ajudado em qualquer circunstância, por ele é liberto em qualquer circunstância, por ele é prosperado em qualquer circunstância. Então não se venda. Curva a sua cabeça e adore a Cristo.